Bom dia, queridos. Um abraço na paz do Senhor. A Karen e eu estamos falando, em nossos cursos lá sobre a segunda carta aos Coríntios. Então eu vou dar uma pequena introdução que por si só já nos ensina alguma coisa. A igreja de Corinto foi fundada pelo apóstolo Paulo e foi assim a igreja que mais deu problemas para ele, que mais deu dificuldades. O relacionamento entre eles chegou a gerar aí umas 4 cartas. A gente só tem 2 delas aí guardadas na Bíblia, por várias dificuldades que aconteceram, né? Uma delas é que Paulo foi escolhido por Deus para ser o apóstolo para os gentios, mas ele não era dos 12 apóstolos de Cristo. E isso, para os judeus, o desqualificava. Então, por vezes, passavam outros pregadores querendo fazer com que os gentios viessem a obedecer à lei de Moisés, e dizendo que Paulo então não era apóstolo, que apóstolo eram os 12 de Jesus, ou Tiago, que era irmão de Jesus, e só por isso Paulo precisou várias vezes, e especialmente aqui em Corinto, defender o seu apostolado, e dizendo que ele foi sim chamado para ser apóstolo. Às vezes na nossa vida também a gente passa por algumas dificuldades, algumas provações que Deus nos deixa passar e a gente não consegue ver nenhum sentido nisso, nenhum proveito. Mais ou menos como aconteceu, por exemplo, com Davi, que criou ali vários salmos lindos, o Salmo 23, mas também o Salmo 22, que é um salmo de terrível sofrimento, de sentir o abandono de Deus. Te imagina que tipo de situações Davi precisou passar para sentir essa dificuldade. E só 1000 anos depois, Jesus, quando estava passando por terríveis dificuldades e dores, lá na cruz, recita o primeiro verso desse Salmo 22. Meu Deus, por que me desamparaste? Então, às vezes, os sofrimentos que a gente passa não são exatamente em nosso favor, mas em favor de outros que a gente às vezes nem conhece, que vão vir bem depois. E aqui no caso dos coríntios, isso provavelmente aconteceu. Tem muitas questões que a gente não teria na Bíblia se não fosse pelas dúvidas ou pelas dificuldades que a igreja de Corinto estivesse passando. Os dons espirituais, os vários sofrimentos de Paulo nessa segunda carta principalmente. Então temos que agradecer a Deus por ter dado a Paulo essas experiências e nos ter dado essas cartas. Na Bíblia Conselheira, a 2 Coríntios é a carta que eu mais gosto. Os comentários ficaram, acho que, bastante ricos. Uma passagem de 2 Coríntios que fala desses sofrimentos que nem sempre vão ser em função de nós ou para nosso aprendizado, mas em função de outras pessoas, é no capítulo 1, versos 6 e 7. Se somos atribulados, é para o consolo e a salvação de vocês. Se somos consolados, é também para o consolo de vocês. Esse consolo se torna eficaz na medida em que vocês suportam com paciência os mesmos sofrimentos que nós também suportamos. Nossa esperança em relação a vocês é sólida, sabendo que assim como vocês são participantes dos sofrimentos, assim também serão participantes da consolação. Quando eu estava
editando a Bíblia Conselheira, às vezes eu me impressionava com que algumas coisas que eu estava passando, alguém aí da família estava passando, se relacionavam um pouco com o conteúdo do livro que eu estava trabalhando. Isso também então me fez pensar, parece que alguns sofrimentos então são, como se diz aí, vicários, né? Em lugar de alguém outro. Eu lembro que quando eu estava editando o livro de Jó, com aqueles terríveis sofrimentos, meu filho começou a ter lá uns problemas de saúde, e aí eu pensei, olha, isso aqui que eu vou fazer, eu vou acelerar aqui, isso aqui, vou trabalhar mais horas e terminar logo, vamos sair de Jó, porque é pesado demais. Mas tem essa função. Quer dizer, assim como participamos do sofrimento, também vamos participar da consolação, para nosso bem e para o bem dos outros. Quer dizer, em outra parte aí da carta ele fala levando sempre no corpo o morrer de Cristo. Então ele nos dá esse privilégio de participar um pouquinho desse sofrimento grande que o Senhor passou por nós. Então é uma bênção que a gente não desejaria, mas é uma bênção. Bom dia, queridos irmãos e irmãs da comunidade. Como viram, hoje a nossa fala é em dupla e a ideia primeira era estarmos pessoalmente aí com vocês, mas já sabemos que nem tudo que a gente planeja e deseja está acontecendo. E eu acho que aí o texto de 2 Coríntios, a carta toda, nos ajuda muito a lidar com frustrações. Como o Cal já disse na introdução, é um texto dirigido a uma igreja problemática. E eu acho que todas nossas igrejas, nós temos problemas e podemos aprender muito com os escritos de Paulo a essa igreja problemática. O Cal falou há pouco do sofrimento vicário, sofrimento no lugar de alguém. E a gente se pergunta como isso é possível. E nós sabemos que humanamente é impossível. Só se nós tivermos em nós o Espírito que nos ajude a transformar as nossas dores em consolações. E aí eu gostaria agora de ir com vocês para 2 Coríntios capítulo 4, versículos 6, 7, 8, 9, 10. No versículo 6, há algo muito interessante que pode nos ajudar. O Paulo diz, pois Deus que disse, das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo brilhou em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Vejam, acho que aqui está aquilo que Paulo nos diz como recurso que torna possível o sofrimento vicário, consolar outros, ser consolados, aguentar, né? Vocês vão ver adiante numa lista de açoites, naufrágios e tantas coisas. Porque ele diz, o mesmo Deus que esteve lá no Gênesis, começando das trevas à luz, é o que está em nossos corações. Então esse Deus que disse haja luz no meio do caos, que pairou sobre o caos com seu espírito, esse Deus paira no nosso caos. O Gênesis pode acontecer em nós, das nossas trevas. Deus pode transformar em luz. Deus pode pegar a maior confusão que esteja nos acontecendo e transformá-la em criação, em luz, em algo novo. Não é nosso poder isso. Tanto que Paulo lá adiante vai falar, quando eu estou fraco, eu sou forte, eu vou me gloriar na minha fraqueza, porque aí aparece mais o poder de Deus. Ele também com isso está nos dando um segredo. A gente não procure ser forte por nós. Isso não quer dizer que a gente não tenha que praticar disciplinas espirituais.
Mas é bem isso, disciplinas espirituais, é Cristo em nós, a luz de Cristo em nós. O Gênesis que houve na criação também acontecendo em nós, uma nova criação. Seguindo nesse texto, o versículo 7 a 9, aparece essa forma do Gênesis, da luz de Deus atuar no nosso caos. Ele começa dizendo: mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que esse poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. Tesouro em vasos de barro, barro é nossa condição inicial, lá no Gênesis. Então, essa nossa condição, ela pode carregar um tesouro. Mas esse tesouro não é a nossa condição em si, não é a nossa humanidade. Cristianismo não é humanismo. Cristianismo é a transformação do humano em nova criatura. Claro que a nova criatura que tem a ver com a criatura original. O primeiro Adão, o segundo Adão, Cristo, o segundo Adão, que na verdade é o primeiro, porque tudo foi criado nele. Ele tem esse poder de transformar, de fazer com que o nosso barro abrigue esse tesouro, essa luz que paira no caos. O texto segue dizendo: em tudo somos atribulados. E aí vem uma série de mas não. Atribulados, mas não angustiados. Perplexos, mas não desanimados. Perseguidos, mas não desamparados. Abatidos, mas não destruídos. Então vejo o barro, que é atribulados, perplexos, abatidos, perseguidos. É a nossa natureza sofrendo. Mas então vem a luz de Deus que nos ilumina e diz: mas não angustiados, mas não desanimados, mas não desamparados, mas não destruídos. Ou seja, é Deus que vai fazer a gente capaz. Eu vou terminar essa nossa reflexão de dupla falando uma meditação do Richard Rohr, aquele franciscano do Centro de Ação e Contemplação. Ele diz assim: parece que tudo o que Deus quer de nós é honestidade e humildade. Não há outra maneira de entender as histórias de Jesus sobre o filho pródigo, ou do cobrador de impostos e do fariseu. Em cada história, quem errou acaba acertando, simplesmente porque é humilde e honesto quanto a isso. Aquele que está formalmente certo acaba terrivelmente errado, porque se orgulha de seu próprio desempenho. Só a alma sabe que crescemos melhor na terra das sombras. A civilização ocidental não aprendeu como carregar o lado sombrio. Estão aí as guerras, os riscos, os descuidos, mostrando que nós não aprendemos a lidar com nossos impulsos sombrios. Não ensinamos nosso povo a carregar o mistério pascal, com seu sofrimento, morte e ressurreição, dentro de nós, e agora ele está voltando para nos assombrar. Os cristãos têm pouca capacidade de carregar o lado sombrio de si mesmos, da igreja, da história ou da própria realidade. Ou seja, o convite, então, é para viver o caos, as trevas, o barro, e deixar que o Espírito brilhe e ilumine. Não nós, escondendo, mas o Espírito iluminando. Parece que nós, no nosso pensamento ocidental, tentamos evitar o mistério na vida humana, em vez de aprender a carregá-lo com paciência, como Jesus fez. Ou seja, então esse sofrimento que nos vem de tantas formas nessa realidade, nós como igrejas problemáticas, mas corajosas no sentido de admitir nossas sombras,
e deixar que a luz de Deus, o consolo do Espírito Santo e a obra redentora de Cristo façam a sua obra. Um grande abraço para vocês, que Deus abençoe cada um e cada uma e que Ele transforme aquilo que é sombrio em sua luz. Tchau!